todos. É um prazer estar com vocês. E eu gostaria de iniciar hoje a exposição respondendo por que eu aceitei o convite. Por quê? Porque esse tema, aposentadoria especial, ele é um tema muito complexo. Não por ser complexo em si, mas por duas razões. Primeiro, que não tem legislação sobre esse benefício específico, legislação específica. E, segundo, os precedentes jurisprudenciais mais nos confundem do que esclarecem. Nós estamos enfrentando lá na nossa turma muita dificuldade para enfrentar esse tema. Tem surgido poucos. Normalmente é casos de médico que vem reclamar que a administração pública mudou o seu entendimento a respeito da averbação de tempo especial. Mas, assim, é pouquíssimos casos. E, preparando a exposição de hoje, eu percebi que a jurisprudência dos tribunais superiores também é volátil. Então, a ideia hoje não é fazer uma exposição didática, teórica, de conteúdo, mas sim trocar uma ideia com vocês, porque eu queria que vocês me ajudassem a formar a minha convicção a respeito da aposentadoria especial. E eu digo isso com toda a sinceridade, que o tribunal não tem uma posição ainda muito consolidada a respeito disso. Tanto que na nossa turma, em relação à conversão de tempo de serviço, tem divergência. Então, eu vou, nesse primeiro momento, mas pena que vocês estão tão distantes, eu espero que isso não comprometa a participação de vocês. Não, porque eu quero ouvi-los. Eu vou lançar as questões, algumas, evidentemente, porque o nosso tempo é curto, eu tenho que terminar às 11 horas em ponto, porque tem um Emerson depois, né? Mas eu queria ouvi-los a respeito dessa matéria, até para poder elaborar no meu íntimo, qual a posição que, ao final, nós vamos defender aqui no tribunal. Mas, antes disso, eu queria apenas começar. Me perdoem pelas slides. Na minha época, eu comecei a dar aula em 1989. Não existia slide, eu não tenho muita familiaridade com slide. Mas, enfim, só para deixar um pouco mais objetiva a exposição, o que é a aposentadoria especial? A aposentadoria especial é uma espécie de aposentadoria por tempo de serviço. Por que eu faço questão de enfatizar isso? Porque nós temos requisitos para aposentadoria voluntária por tempo de serviço que, nos precedentes, estão se esquecendo de considerar. Certo? Então, não deixa de ser uma aposentadoria por tempo de serviço voluntária com redução de tempo necessário para a obtenção do benefício. Aqui no slide eu coloquei fazendo um comparativo. Qual é o tempo de serviço que normalmente se exige para uma aposentadoria comum e qual para a aposentadoria especial, pelo menos usando como parâmetro o regime geral de previdência social, porque no regime próprio não existe ainda legislação específica. Qual a razão de ser de uma aposentadoria especial? E aqui há desdobramentos. Para a doutrina, a aposentadoria especial é um benefício que visa garantir ao segurado uma compensação pelo desgaste resultante do tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à sua saúde ou integridade física. Perfeito. É uma espécie de indenização social, certo? E, por trás disso, tem a regra de que, a regra que está sendo questionada, eu sei disso, mas a regra de que, uma vez aposentado, o segurado não pode continuar exercendo aquela atividade, que é prejudicial à saúde. A ideia inicial era de que ele fosse poupado daquela exposição tão agressiva ao seu próprio organismo. Essa é a ideia. Já se está questionando se é constitucional ou não esse tipo de vedação. E, no âmbito do servidor público, há um agravante: cumulação de cargos permitida constitucionalmente. Vamos supor que a pessoa tenha 2 cargos de médico no serviço público e se aposente só num. Tu vai proibir ele de continuar exercendo a atividade de médico no segundo cargo? São coisas que tem que se considerar sem fugir dessa finalidade da aposentadoria especial, certo? Competência para legislar. Bom, isso aqui eu não vou querer lhes ensinar o que está na Constituição,
Mas eu queria chamar atenção aos detalhes da jurisprudência. A competência para legislar sobre matéria previdenciária é uma competência concorrente. Está expresso no artigo 24, inciso 2, ou seja, cabe à União legislar sobre normas gerais e os estados e o Distrito Federal normas específicas atendendo às suas peculiaridades regionais. Até aí todos nós concordamos. E tem uma brecha para os municípios também legislarem sobre o tema, interesse local em relação ao servidor público municipal. Artigo 30, podemos citar tanto o inciso 1 como o 2. Qual é o problema da jurisprudência? Os estados e os municípios podem legislar sobre aposentadoria especial, dispondo sobre novas hipóteses ou requisitos para concessão do benefício? E aí eu queria que vocês fizessem alguma consideração. Já pararam para pensar nisso? Vejam bem, os estados têm seus servidores, os municípios têm os seus servidores, nem todos os municípios têm regime próprio. A maioria, eu acredito, se vincula ao regime geral, até porque não tem condições de manter um sistema de previdência próprio. Mas, no exercício desta competência, poderiam legislar de forma mais ampla? Para regime próprio. Sim, claro, tem que ser regime próprio, né? Para o regime geral é a União. E isso é tão importante porque nós estamos agora vivendo um momento de debate na reforma da Previdência. A reforma da Previdência que é geral. Num primeiro momento, a proposta do governo foi de incluir os estados e municípios, e agora o relator da comissão retirou, e agora há uma brecha para que, por emenda, entre. Como é que fica a autonomia dos estados e municípios nessa matéria previdenciária? Pessoal, vocês estão muito quietos. Pode, falem. Se eles forem excluídos, eu acho que o não vejo óbvio se eles legislaram de forma mais por RPP. Mas criaram. Deixa eu pegar o microfone. Concordam? Vocês ouviram o que ele disse? Que se eles ficarem excluídos da reforma previdenciária, isso seria uma carta branca para legislar nos regimes próprios. Não esqueça que a competência é concorrente. As normas gerais aí pela União e eles só... Mas o que é norma geral? Aí que está. Fale. O artigo 40 da Constituição trata da aposentadoria especial. Ela fala o seguinte: é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata o artigo. Ressalvado nos termos de lei complementar. A lei complementar iria regular. E ressalvando os casos de lei complementar, os servidores que estiverem existirem atividades de risco. Então, nós não podemos ter critérios diferenciados na regra geral. Certo. Mas a gente tem ressalva numa lei complementar que não existe, podendo estabelecer critérios diferenciados em atividade de risco. Uma leitura literal, uma interpretação literal. Perfeito. Só que tem um detalhe. Enquanto não existia a lei federal, qual é a regra? Competência plena dos estados e municípios. Isso está no próprio artigo 24. Ocorre que, e aqui que vem a confusão na jurisprudência, tá? Eu selecionei alguns precedentes só para destacar, para a gente poder evoluir nessa discussão. Em primeiro lugar, o fato da futura emenda constitucional incluir ou não os estados não afasta a discussão, porque a emenda pode ser inconstitucional. Dependendo das regras que forem estabelecidas na emenda, é possível arguir inconstitucionalidade por aferir a autonomia dos estados e municípios. Mas, a ver pela jurisprudência do Supremo, e aqui que eu queria chamar a atenção, tá? Nesse primeiro precedente, ARRI 678410,
O que eu destaquei? A norma regulamentadora de que trata a inicial do mandado de injunção deve ser editada pela União, de modo que a legitimidade passiva nesta ação é do presidente da República. Em se tratando de matéria relativa à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei reguladora nacional pelo presidente da República, os governadores não estão legitimados para figurar no polo passivo do mandado de injunção no tribunal estadual, em tribunal estadual. Qual é a lógica dessa posição? É de que não há o dever legal dos estados e municípios de legislar sobre o tema. O dever legal é da União, é o presidente da República. E, por conta dessa orientação, vários mandados de injunções foram extintos. Depois tem um outro interessante. A competência concorrente para legislar sobre previdência dos servidores públicos não afasta a necessidade da edição de norma regulamentadora de caráter nacional, cuja competência é da União. Reafirmaram essa posição. A eficácia do direito à aposentadoria especial, objeto do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal, exige regulamentação mediante lei complementar de iniciativa privativa do presidente da República. Aí nós temos, e vejam, esse precedente do ministro Fux é de 2013. Antes, havia a edição de uma lei federal, a 9.717, cujo artigo 5º, parágrafo único, veda a concessão de aposentadoria especial nos termos do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, até que lei complementar federal discipline a matéria. Esse parágrafo, eu creio que nenhum de nós vai dizer que é constitucional, não é? Hã? O STF, sem ter declarado inconstitucional, já superou, porque não pode vedar, né, o exercício de um direito por falta de regulamentação, se há o dever legal de regulamentar. Então, esse parágrafo me parece que não há muita controvérsia quanto à sua inconstitucionalidade. Mas ele é anterior aos mandados de injunção que trataram do tema. Eu gostaria de destacar isso. E é anterior à emenda 47. Oi? É anterior à emenda 47. Sim. No texto do parágrafo 4º do 40. Uhum. Então, foi excepcionado como lei complementar. É. Fale alto para os colegas. Estou perguntando, foi excepcionado como lei complementar? Qual? Repete, que eu acho que eles não ouviram. A disposição que estabeleceu a obrigatoriedade de simetria dos regimes é da emenda 47, sim, a 9797 de 98. A emenda constitucional é que exigiu lei complementar. A gente tem que ver a redação original do 40, parágrafo 4º, na época que estava vigente a 9797. Ele está sofisticando a nossa discussão, né? É verdade, é verdade. Tem alguém quer se manifestar sobre a provocação? Bom, mas vamos seguindo o raciocínio, a gente pode voltar ao tema depois. O problema é este precedente do Supremo. Tá? A competência concorrente para legislar sobre previdência social não afasta a necessidade de tratamento uniforme das exceções de aposentadoria dos servidores públicos. E, nesse precedente, só cuidem, porque, às vezes, a ementa ela não retrata com fidelidade o que foi debatido, o que consta no voto. E, nesse voto, que depois foi replicado em outros julgados, há uma referência a uma manifestação do ministro Eros Grau, num outro precedente, em que ele é muito, muito interessante. Eu vou me permitir ler, até para poder entender essa posição. O que diz o ministro? Dizia, tá? A matéria está inserida no domínio da competência concorrente, que supõe 2 níveis de atuação normativa. Um, de caráter central, atribuído à União, para editar legislação primária ou fundamental que veicule diretrizes geradoras de determinados temas. Outro, nível de atuação normativa sujeita a parâmetros materiais da legislação editada pelo Poder Central, cabe aos Estados para a promulgação de legislação supletiva ou complementar.
E qual a conclusão? A aposentadoria especial é matéria que, por sua essência, engloba rol de temas de ordem geral, que merecem tratamento unitário e reclama atuação normativa da União. O que está querendo dizer o Supremo? Não podem os estados e municípios legislar sobre aposentadoria especial, alterando ou criando novas hipóteses que não estão previstas na legislação federal. Então, a regra é essa. A aposentadoria especial é norma por ser exceção à aposentadoria por tempo de contribuição. As exceções são aquelas que sim determinar a legislação federal. É mais ou menos essa a posição. Porém, nesta ocasião, a ministra Carmen destacou no voto o que não constou na ementa é que a natureza geral dos temas que envolvem a Previdência Social foi reconhecida pelo Constituinte originário, né, atribuindo à União, porém, o reconhecimento da competência da União para editar a lei complementar nacional, que regulamente o parágrafo 4º do artigo 40, não conduz à inconstitucionalidade formal de diplomas legais estaduais ou municipais que tenham disposto sobre a aposentadoria especial. Isso não constou na ementa, mas está no voto. Por quê? Porque enquanto não houver lei federal, vale o exercício da competência pelos estados e municípios. Por isso que eu disse, a jurisprudência não nos ajuda às vezes, né? Porque criou essa brecha e até hoje não tem lei federal. Certo? Tema 727. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar mandado de injunção referente à omissão quanto à edição de lei complementar prevista no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição. Então, ao mesmo tempo que eles reforçam que a matéria tem que ser uniformizada, tem que ser legislada de forma uniforme pela União, abre a possibilidade dos estados, enquanto não houver legislação federal, os estados legislar sobre o tema. Tá? Bom, o que diz o artigo 40? Eu não vou ler todo o artigo 40, mas eu queria destacar que o artigo 40 prevê 3 hipóteses para a aposentadoria especial no parágrafo 4º, tá? E depois uma vedação à contagem de tempo ficto e a aplicação do regime geral no que couber, certo? De acordo com a súmula 33, súmula vinculante, aplica-se ao servidor público no que couber, e aqui está o problema, as regras do regime geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3. Ponto. Aí nós voltamos. Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Ou seja, a súmula vinculante número 33, na sua literalidade, não abarca as outras hipóteses. E há ainda uma outra hipótese que eu não referi aqui, que são dos professores, certo? De educação infantil, ensino médio e fundamental. Então, a súmula está focada no inciso 3. E por que isso é tão complicado? Porque, se nós formos olhar o artigo 201, que trata do regime geral, quais são as hipóteses de aposentadoria especial? Aqui. Parágrafo 1º. Tá? É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, ou quando se tratar de segurados portadores de deficiência nos termos definidos em lei. Então, no 40, nós temos 3 hipóteses. A gente até poderia dizer que a atividade de risco estaria abarcada também em atividade prejudicial à saúde e integridade física, porque parece óbvio. Mas o Constituinte estabeleceu 3 hipóteses distintas. A súmula 33 tratou de uma só.
E o 201 trata de duas, né? Prejudiciais à saúde e integridade física e portadores de deficiência. No plano infraconstitucional, o que nós temos em relação ao regime geral? Primeiro, a aposentadoria especial com redução de tempo necessário, a ativação, não exige idade mínima, já começa um diferencial aqui. Os requisitos é 15, 20 ou 25 anos de atividade especial, mais carência de 180 meses, e a renda mensal inicial é 100% do salário-benefício e não incide o fator previdenciário. Esse é o regime geral, certo? Mas também o regime geral prevê outro mecanismo que é muito controvertido em relação ao servidor público, que é a possibilidade de acréscimo decorrente de conversão de tempo de serviço especial em comum. Então, se nós levarmos em consideração a globalidade do regime geral, a dúvida é, aplica-se globalmente também ao servidor público? E aí eu só lembraria que tem também a Lei Complementar 142, que trata daquela outra hipótese, que é os portadores de deficiência, mas a súmula 33 não faz referência a esta hipótese. Certo? Aí aqui eu trago o artigo 57, que depois a gente pode voltar para especificar a legislação sobre esse tema, e o 58 também. A partir desse enunciado da súmula vinculante 33, aí começa a surgir algumas questões que eu queria trocar uma ideia com vocês. A primeira delas, para a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição no regime próprio, lembrando, são exigidos cumprimento de tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público e no cargo, coisa que não tem no regime geral. E também idade mínima e tempo mínimo de contribuição. No regime geral, não há previsão de tempo mínimo de contribuição, a não ser a carência dos 180 meses e o problema sem limite etário. Certo? A Constituição Federal prevê o direito à aposentadoria especial. Ok. No regime próprio, portadores de deficiência, aqueles que exercem atividade de risco, os que desempenham atividades profissionais sob condições especiais, que prejudiquem a saúde e a integridade física, e o magistério. Não o superior, né, mas o magistério de educação infantil e ensino médio próprio. No regime geral, portadores de deficiência, atividades prejudiciais à saúde, integridade física e magistério. Em relação às demais hipóteses do regime próprio, aplica-se a orientação sumulada do Supremo? Lembrando que a orientação sumulada é apenas para a terceira hipótese, atividade prejudicial à saúde e à integridade física. Aqui eu já estou trazendo uns precedentes do Supremo. Em relação ao portador de deficiência, o problema foi resolvido naturalmente, porque houve um mandado de injunção, e nesse mandado de injunção, o Supremo adotou, é bem recente, maio de 2019, acabou adotando a mesma diretriz em relação ao inciso 3, né? Quer dizer, a jurisprudência formada a partir do mandado de injunção, no sentido de que, havendo a omissão legislativa, deve ser aplicada a 82.13 e a Lei Complementar 142, a depender do marco temporal, o direito à aposentadoria para o servidor público portador de deficiência. Aliás, portador de deficiência é politicamente incorreto. Não é a expressão adequada, mas é o que está no texto da Constituição. Você sabe, né, que a Convenção Internacional é pessoa com deficiência. E não é um mero jogo de palavras, altera completamente o sentido. É uma outra postura em relação à pessoa com deficiência. Mas isso aí é tema para outro encontro. Tá? Então, em relação ao inciso 1, estamos superado o problema, né? A jurisprudência nos auxiliou desta vez. E o inciso 2, atividade com risco. Nós temos um precedente da ministra Rosa Weber que trata do policial. Num primeiro momento,
fazendo referência a um tema, o tema 26, que já está julgado, que considerou que a legislação complementar que havia antes da Constituição foi recepcionada e que trata da aposentadoria especial do policial civil. Foi recepcionada e acresço que ela foi alterada. A redação dela foi alterada pela Lei Complementar 144, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial. Tá? A aposentadoria integral e independentemente de idade. Mas e as outras atividades de risco? Como ficam? Nós vamos enquadrá-las todas no inciso 3, mas parece que não foi essa a intenção do Constituinte. Lembrando que os militares estão fora. Os militares têm uma legislação própria. Inclusive, dentro da Constituição, há referência a isso. Mas as outras atividades de risco. Guardas. O que mais? Me ajudem. O eletricista. O eletricista. Hã? Oficial de justiça, atividade de risco. Né? Eu acho que eles ganham gratificação por isso. Só fala um microfone para todo mundo. Agente penitenciário já está na 144? Não. A lei fala em policial. Então, agente penitenciário. Policial não é agente penitenciário. São categorias diferentes e as atividades são diferentes. Fale. Eletricista é o mais comum nos pedidos? Sim. Eletricista. Mas é serviço público. Mas é mais no regime geral. Eu nunca peguei um caso servidor que lida com eletricidade. Os nossos aqui da TI... Não é terceirizar? Pode ser. Mas é uma hipótese. É uma hipótese. O que vocês acham? Se vocês tiverem um caso desses, que lei que vocês vão aplicar? Agente penitenciário é mais estadual, né? Se bem que tem em presídios federais também, né? Oficial de justiça. Oi? Os nossos agentes. E aí, aposentadoria especial? Não, juiz não. Juiz eventualmente está em risco. Não, mas eventualmente risco não é uma atividade assim na sua essência de risco, né? Eventualmente nós estamos em risco, mas não me parece assim, não sei se vocês concordam, né? Mas ficou essa lacuna na jurisprudência, lembrando, até estava conversando com o Lázaro sobre isso, lembrando que o Superior Tribunal de Justiça tem um precedente interessante, né? Na primeira sessão, fixou a orientação de que, a despeito da supressão do agente eletricidade, mas é uma orientação jurisprudencial que pode se estender para qualquer caso de risco, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não ocasional nem intermitente. Então, eles abriram espaço para também, e nesse precedente que eu estou referendo, aliás, é uma PET, alterando a posição da TNU a respeito do tema, que tratava do vigilante. Não sei se alguém atua no juizado. A TNU tinha uma posição bem restrita em relação ao vigilante. E aqui eles entenderam, seguindo essa mesma orientação, em relação à eletricidade, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização de atividade vigilante como especial, pasmem, com ou sem o uso de arma. Porque, na prática, qual a diferença? O agente agressor não está verificando se o vigilante tem ou não arma, né? Hã? Mas... Não, porteiro é porteiro. Não, vigilante... Vigilância de qualquer prédio que tem, vigilância de 24 horas. Isso aí vai ser especial. Não, mas aí o vigilante, sim. Eu não vejo, assim, porteiro e vigilante como a mesma coisa. Tá, doutora Vivian. Doutora Vivian, só para ajudar a complicar a senhora... Não. Eu quero que vocês me ajudem. A Guarda Civil de Porto Alegre,
não era armada. Sim. Aí não exercia esse policial aí? Pelo STJ, tanto faz se é armado ou não. Queria falar? Fala. Ajuda, Eliana. Assim, não, só para polemizar, evidentemente, mas existe uma diferença entre o vigilante armado e o não armado, que é na questão do que se espera de capacidade de reação, né? Então, o vigilante, nós esperamos no máximo uma negativa ou eventualmente um confronto, mas ninguém está ali preparado para... Não se espera que responda a uma reação armada. E o confronto físico faz parte de qualquer atividade, enfim. Então, voltando à Guarda Civil de Porto Alegre, que não tem poder de polícia no sentido de um dever de proteção, mas exerce só uma guarda patrimonial do próprio municipal. Então, eles não se enquadram ali como policiais. Mas, vê bem, há possibilidade de serem armados. O município é que não quis armar, mas sim, mas aí o possibilidade, município não. Legislando está retirando o risco da atividade? Não sei. O que vocês acham? Nesse caso, me parece que é uma anomalia específica. Deveria eles estar armados, né? Mas, no geral, um vigilante de empresa patrimonial, a própria ausência de arma faz presumir que eles não acreditam que a atividade seja necessária ter arma. Há uma presunção de que não é tão perigoso assim. Porque, se fosse, nem se cogita, tem que trabalhar armado. Parece que já há uma presunção de que não é perigoso, que eu não precisa ser um vigilante treinado, com um curso de tiro, fazendo a ronda. Quer dizer, em alguns casos tem o cidadão que fica na esquina verificando, nas cidades tem, assim, cuidando se tem algum estranho, quer dizer, então esse passa a ser uma atividade especial também, como contribuinte individual, vamos dizer que não seja empregado de ninguém. Então, tudo passa a ser, enfim, tudo passa a ser, não estou exagerando. Mas a partir do momento que não sequer se cogita, parece que é uma presunção de que não é tão perigoso assim. Porque se fosse, eles nem cogitariam de trabalhar desarmado. Talvez o erro seja a nomenclatura, né? Usar a expressão vigilante para as duas hipóteses. Mas fato é que o STJ está alterando uma posição da TNU a respeito do tema, né? Então, nesse caso, é uma posição da sessão, não é de uma turma, né? Da sessão. É a PET 10679. E bem claro, se espelhando no caso da eletricidade. Na verdade, o que eles fizeram? O fato de não estar previsto na lei como agente perigoso não afasta o direito. É mais ou menos isso. E aplicar essa orientação para o vigilante com ou sem arma, mesmo após 5/3/1997, que é uma data importante para o regime geral. Tá? A única, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. E como é que faz essa prova? Daí que eu pergunto. Às vezes, como é que prova se é perigoso ou não a atividade desse vigilante? Audiência para o que ele fazia? Porque, às vezes, no direito é isso, desde que comprovado, dá uma regra, joga um chavão. Tá, como é que eu concretizo isso aqui, então? Como é que faz? Talvez testemunha, dependendo do tipo de local onde a atividade era prestada. Agora, ter ou não arma não é o que determinante. Pode até ser um elemento que corrobore, mas não é o determinante por essa jurisprudência, né? Mas, seguindo, não é só esse tema que tem gerado minhas dúvidas em relação ao assunto. Esse me parece que é o mais controvertido, é o que tem mais discussão aqui no tribunal. O tema 942, possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para averbação de tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nociva à saúde e integridade física, com conversão de tempo especial em comum mediante contagem diferenciada. Para começar essa discussão, nós temos que lembrar que tem 3 possibilidades em relação à conversão de tempo de serviço. Primeiro,
conversão de tempo especial em comum, exercido por servidor público no serviço público, mas sob o regime seletista. Então, antes da 8112. Tá? Porque tem vários casos aqui. Com relação... bom, essa é uma hipótese. A segunda, conversão de tempo especial em comum exercido por servidor público no regime geral, porém, antes do ingresso no serviço público. Diferente. E a terceira, conversão de tempo especial em comum, exercido pelo servidor público no serviço público, já sob o regime estatutário. Então, são 3 hipóteses absolutamente distintas. Em relação à primeira, eu acho que não tem muita discussão, porque o Supremo, embora não tenha ainda julgado de forma definitiva esse tema, que é o 293, contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres em período anterior à instituição do regime jurídico único, há precedentes, bem atuais, favorável à tese, seguindo aquela lógica que o tempo de serviço é regido pela lei vigente ao tempo que o serviço foi prestado. Até aí, tudo bem, e o nosso tribunal segue isso sem maiores dificuldades. Na segunda hipótese, quando o serviço é prestado sob o regime seletista, porém, antes da pessoa ingressar no serviço público. E isso pode ser posterior a janeiro de 91. Ingressou ontem. Mas todo o tempo anterior foi prestado pelo regime geral. Eu não encontrei precedentes do Supremo sobre isso. O que há aqui no tribunal, até foi uma maioria bem apertada, é uma arguição. E hoje de manhã eu estava tentando pegar o número da arguição, não consegui localizar, mas o doutor João Batista estava na sessão, né, que decidiu isso, que é o voto do desembargador Kipper. A regra é a isonomia, né? Quer dizer, qual a diferença de tu admitir a conversão no regime geral até janeiro de 91, dezembro, né? Dezembro de 90 ou depois? O fato é que, no momento em que o serviço foi prestado, o regime que regia a relação de trabalho era seletista. Mas isso não é tranquilo. Não é uma posição tranquila. Há uma arguição aqui no tribunal, mas em âmbito nacional eu não localizei. Não sei se vocês enfrentaram essa questão. Mas fica o registro. O complicado é a terceira hipótese. Tá? Em relação à terceira hipótese, né, então, serviço prestado já no regime estatutário. E aqui eu faço uma pausa, porque eu faço questão de ouvi-los. Esse tema, há uma divisão na nossa turma. Tem um que defende que sim, outro que não, e o terceiro está ainda pensando sobre isso. Tá? Mas a possibilidade ou não. Por quê? Qual é o óbice para essa conversão? Aquela regrinha, né, do artigo 40, que proíbe o cômputo de tempo ficto. Isto é tempo ficto? Tá. Tem que ser no microfone, senão a gente não ouve todo mundo. Na verdade, se fosse tempo ficto, sim, que na verdade é, porque o acréscimo foi não trabalhado, você também não poderia ter a conversão no RGPS, porque a regra que veda tempo ficto vale para os dois, vale tanto para o RPPS quanto para o RGPS. Então, não poderia, depois da emenda 20, também se fazer nenhum tipo de conversão. Esse me parece que não seja um argumento sustentável. Erlon, esse o tempo é anterior a 98? Só um pouquinho, deixa ali... Não, eu estou dizendo justamente que, apesar de ser ficto, não impede a conversão. Se impedisse, como eu disse, né? Se impedisse, a gente não estava convertendo tempo até hoje de RGPS. Né? Mas daí você está justificando um erro com o outro. Não, vamos por partes aqui. Vamos. Só um pouquinho. Deixa o colega. Eu estou na segunda vara aqui de Porto Alegre e depois que o Supremo julgou esse mandado de injunção, nós recebemos vários pedidos de servidores públicos, principalmente médicos peritos,
invocando esse precedente para pedir essa conversão, né? Mas querendo se aposentar, contando o tempo especial convertido, mas querendo se aposentar no regime próprio, querendo uma aposentadoria comum, né? E na época foi um pouco difícil de resolver. Depois eu comecei a pesquisar no Supremo. Eu não sei como é que está hoje, mas eu acho até que acho que isso se firmou, o entendimento se firmou no sentido de que não se pode fazer essa mistura de regimes, né? O Supremo acabou julgando alguns embargos de declaração. Eu lembro de um que foi relatado pelo ministro Marco Aurélio, mas não sei números, nada. Estou falando aqui só de cabeça. E depois o Supremo acabou, então, esclarecendo essa questão e dizendo que o que ficou definido no mandado de injunção, que eu acho que foi o que acabou depois formulado, é que o servidor pode se aposentar, ele pode obter a aposentadoria especial, segundo as regras do regime geral, mas a aposentadoria tem que ser aposentadoria especial, segundo as regras do artigo 57 e 58 da Lei 8213. E não pode, essa conversão de tempo não é possível justamente por causa da vedação do tempo ficto. Tem, inclusive, tem manifestações expressas de alguns ministros em alguns votos depois, né? Quando eu decidi pela primeira vez, eu lembro que até fiquei curiosa para ver o que o tribunal faria. O tribunal acabou mantendo, né, julgou improcedente a pretensão. Nós tivemos várias ações, porque tem um escritório grande aqui em Porto Alegre que trabalha com isso. E agora acho que não sei se estão pedindo ainda, eu não tenho mais visto, né? Não sei como é que está, porque eu também não peguei mais, então assim faz mais ou menos um ano que eu não vejo. Então eu não sei se o tribunal, se o Supremo depois consolidou esse entendimento. Mas parece que foi isso que consolidou, que ficou consolidado, que não pode essa mistura. Talvez agora isso esteja surgindo. Tem desdobramentos, questões, tem desdobramentos, isso. né? Alguém queria falar? Lá atrás. A emenda, bom dia, a emenda, a PEC 6, ela traz um dispositivo validando os tempos fictos. A PEC 6 é a que está agora, né? A que está em tramitação. Tá. Alguém mais quer falar? Bom, o que eu posso dizer? Não, fale. Não, fale que nós temos que chegar a um... Só que me chamou a atenção, o que o Erlon disse foi o seguinte, bom, já que nós contamos no RGPS, temos que contar no RPPS também. Foi o que você disse. É ficto, é verdade. Aplicar, é verdade. Só tem um detalhe. Eu não estou dizendo que... Tiras da Constituição a possibilidade de conversão de tempo. Eu só estou dizendo que o fundamento de que seria tempo ficto me parece não ser subsistente ou suficiente, enfim, por conta de que se manda aplicar a legislação no que couber o RGPS, e no RGPS não existe limitação, tanto que houve discussões variadas, uma lei 9.500 e pouco que mandou não converter, não me lembro bem, se o texto tinha sido convertido ou não, a medida provisória que foi reeditada, não me lembro bem a discussão lá em 98 que houve, que o INSS não converteu o tempo uma época, enfim, até formou-se uma jurisprudência, depois se voltou atrás, inclusive, foi boa lembrança do Marcelo, inclusive, vem no texto da PEC, agora, PEC 9 de 2019, essa questão, justamente porque se sabe que é pacífico, né? Que os tribunais, enfim, que se converte em tempo mesmo sendo ficto. Então, na verdade, eu não sei se dá para dizer que não pegou a regra da emenda, como se diz na prática, às vezes tem lei que pega, lei que não pega, mas ficto né? Mas me parece que vale. E se vale para o RGPS, vale para o RPPS também. Só isso que eu quis dizer. Esse parágrafo do artigo 40, ele sempre esteve lá. Desde o... Não, né? Então, isso é um detalhe. Esse é o detalhe. Esse parágrafo não esteve lá desde sempre, não está na redação originária. E o Supremo considera isso. Com a emenda 20, né? A emenda 2098. Então, o Supremo considera isso para essas interpretações diversas, desse pessoal que... Os antigos, por exemplo, os antigos que prestaram no serviço público, aqueles antes de 91, né, que depois houve a transposição e que se pôde fazer essa conversão, que é aquela primeira hipótese, que é aquela que é pacífica, que pode trazer esse tempo convertido. Mas depois, me parece que o Supremo fala isso, sobre essa questão, que esse artigo acabou sendo incluído, essa vedação, e aí, a partir de então, não se poderia mais fazer essa mistura, essa mescla de
de regime. Se o cara quer se aposentar com aposentadoria especial, vai ter que ser toda ela especial e contada sobre aqueles requisitos lá, que são diferentes. Aí, na prática, tem uma diferença. Como eu não lido muito com isso, como eu não julgo previdenciário, eu não sei bem daí qual seria a diferença na prática, né? Qual é a maior vantagem para o servidor. Mas, às vezes, o servidor quer a aposentadoria pelo regime próprio, ele não quer aquela aposentadoria do regime especial, né? Então, isso é que o Supremo diz que não pode. Então, só para fazer um marco temporal, tá? O que pacificou no Supremo é que o tempo em que o servidor esteve sob o regime seletista, mas isso foi até dezembro de 1990. E nós temos, então, a vingar essa tese de que antes da emenda 20 era possível, nós temos um lapso aí de janeiro de 91 até a emenda 20, que é em 98. A vedação veio em 98. Eu confesso para vocês que eu fiz uma pesquisa bem grande, eu não vi o Supremo tratar desta hipótese. E nem vi eles dizendo, pode ter sido falha na minha pesquisa, de que antes da emenda podia ou não podia. O que tem? Qual é o cenário atual? Tá? Tem alguns precedentes que a gente tem que levar em consideração na discussão. Deixa eu só voltar aqui para o... Aqui, ó. 2013, certo? O que eles disseram em 2013? A conversão de períodos especiais em comum para fins de contagem diferenciada e a averbação nos assentamentos funcionais do servidor não constitui pretensão passível de tutela por mandado de injunção à míngua de dever constitucional de legislar sobre a matéria. Então, começa por aí. Começa assim, ó. Tem o dever de legislar sobre a aposentadoria especial. Bom, não sobre conversão. E nisso já estava em vigor a emenda que veda o tempo ficto. Tá? Depois nós temos um precedente da lavra do ministro Theory, que também é de 2013, que diz textualmente: não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, mas apenas a concessão de aposentadoria especial mediante a prova do exercício de atividades exercidas em condições nocivas. E isso aqui veio no bojo de uma discussão, o que realmente foi decidido no mandado de injunção. Aí tu tens razão. Porque houve aquela confusão que ainda existe até hoje, mas todas as reclamações que eu vi no Supremo em relação à súmula 33, o súmula 33 é o extrato desse mandado de injunção que diz: aplica-se as regras do regime geral enquanto não houver lei complementar federal, certo? Eles disseram, não se tratou de conversão de tempo ficto. Não. Naquele precedente, foi exclusivamente o direito à aposentadoria especial. O que significa isso? Que para obter o benefício, ele tem que computar, ter exercido aquele tempo mínimo naquela atividade insalubre, perigosa. Ponto. Conversão? Não. Tanto é verdade que surgiu o tema 942, né? O 942 trata desse assunto, ainda não tem uma posição do Supremo, não foi julgado ainda, mas tem parecer do Ministério Público, né, do Procurador-Geral da República, favorável, dizendo que o fator de conversão não é uma hipótese de contagem de tempo de serviço, porque a vedação é expressa, né? Não pode contar tempo de serviço ficto, certo? Quem sustenta a conversão tenta fugir de que isso é tempo ficto. Isso é outra coisa que não é tempo ficto. E a Procuradoria vem nessa linha, inclusive invocando a isonomia. Olha, assim como não pode ter diferença entre trabalhador rural e civil, não pode ter diferença entre regime geral e próprio nesse aspecto. Claro, em outros aspectos sim, mas nesse aspecto não pode fazer essa distinção. E aí vem a origem da nossa discussão na turma. Uma manifestação do ministro Barroso, num mandado de injunção, ele ficou, a posição dele ficou isolada naquele momento, porque naquele mandado de injunção não quiseram enfrentar a situação. Mas, desculpa, é pequenininho, mas eu queria só
Eu vou ler porque ele é bem interessante a tese que sustenta o ministro Barroso. Então, nós temos aqui a posição lá, naquele precedente relatado pelo ministro Teori, dizendo não pode. E aqui o ministro Barroso dizendo o seguinte: entendo que a vedação à contagem de tempo ficto não proíbe o cômputo diferenciado de tempo de serviço especial, pois tempo ficto não se trata. Então, para fugir da vedação, o artigo 4010 da Constituição destina-se a proscrever a contagem como tempo de contribuição de férias não gozadas, licença, etc. Em suma, tempo não trabalhado. A necessidade de requisitos e critérios diferenciados no que diz respeito ao tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde e integridade física decorre da letra do artigo 40, parágrafo 4º 3 da Constituição. E ao afirmar que o âmbito do dever constitucional de legislar seria restrito à concessão do direito à aposentadoria especial, não se estendendo a verbação e contagem diferenciada do tempo de serviço, a Corte trata a aposentadoria especial e a contagem diferenciada de tempo de serviço como coisas absolutamente distintas, como de fato fez, distinguiu as hipóteses, quando, em verdade, uma decorre diretamente, é decorrente da outra. E aí ele segue. É certo que nem todo servidor que exerce atividades em condições prejudiciais à saúde ou integridade física terá direito à aposentadoria especial propriamente dito. Isso porque a aquisição do referido direito exige prova de trabalho com exposição a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais durante 25, como regra, 25 anos, em caráter permanente, etc. Porém, e aqui eu queria chamar a atenção, é fora de dúvida que o tempo exercido nessas condições deve ser computado de forma diferenciada. O artigo 40, parágrafo 4º, do inciso 3, que impõe: o dispositivo nem se refere especificamente à aposentadoria especial, e sim a requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria. Ponto. A atual jurisprudência do tribunal adota a lógica do tudo ou nada. Ou o servidor possui tempo integral para aposentadoria especial, 25 anos, ou de nada valerá o trabalho exercido em condições prejudiciais à saúde e integridade física, por exemplo, 20 anos. Isso porque o servidor, impedido de contar tal período de forma diferenciada, terá a completar o tempo de serviço necessário à aposentadoria como se tivesse sempre trabalhado em condições não prejudiciais. E ele conclui: tal interpretação é contrária ao sentido do artigo 40, parágrafo 4º, que exige justamente a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria. E aí ele está propondo, aí ele chega à conclusão de que não há motivo razoável para diferenciar nesse particular os trabalhadores da iniciativa privada e dos servidores públicos, restringindo só os primeiros. A própria Constituição tem disposição específica, e aí ele invoca o parágrafo 12º, que trata, aplica-se no que couber as regras do regime geral no serviço público. Então, a lógica toda é para fugir da proibição de tempo ficto, que isso não é tempo ficto. Isso é uma contagem diferenciada do tempo de serviço que efetivamente foi prestado. O que acham? É interessante a diferenciação. Ele faz uma diferença entre o labor desprendido em determinadas condições e uma conversão de uma LTS em prazo em dobro, onde a pessoa não exerce atividade e aí tem um bônus pela legislação. Então, é um início de diferenciação, né? A gente não tem um critério de justiça para a pessoa que está no mesmo período, dentro de uma mesma relação, sim, em duas situações de contagem de aposentadoria por tempo de contribuição. Ora, ela está numa contagem diferenciada, e a partir de um determinado momento, porque ela não integrou, sim, todo aquele tempo, ela vai. A questão tem uma ácio descendente interessante, que já é um início de discriminação, né, que a gente tem dificuldade de diferenciar, e aí o que o Erlon falou, ou é tudo ficto,
ou a gente não entende o que é ficto, a gente tem dificuldade de dizer o que é isso, né? Mas é uma pessoa que, num determinado período, está submetida a 2 condições de trabalho diferenciadas. E a gente quer um critério de justiça para alcançar para essa pessoa. Aí a gente volta para a finalidade da aposentadoria diferenciada. Ele que pediu para eu não sei, com ressalva dos entendimentos em contrário, me parece que foi um jogo de palavras, um sofisma. O que é tempo ficto, então? Bom, licença prêmio-dobro é ficto, porque o percentual é 100%. Agora, se o percentual for 40% ou 20%, daí não é mais ficto. Aí não é mais ficto. Só se for em dobro, daí 100% percentual. Não. O critério que ele traz é exercício da atividade. Mas ele trabalhou 10 anos, eu estou contando 14. Trabalhou 10 anos, eu estou contando 20. O recolhimento de contribuição foi sobre 10. Não? Pois não é da conversão que estão tratando? Não é da conversão que estão tratando? É conversão. De tempo. Não, estamos falando de conversão, não da aposentadoria especial. Agora, na licença, está pegando uma folga e transformando em tempo. Aí é diferente. Claro. Essa posição do ministro Barroso, isso acabou sendo debatido, não foi debatido daí pela não, porque aí plenária. Ficou nesse isso não era objeto. Ele antecipou uma posição em relação a isso e o tribunal entendeu que era... Parece bem razoável, eu acho interessante o argumento dele. Me parece mas que não. O pior é que está crescendo, tem outros ministros... Se tiver, se o Supremo se manifestar sobre isso novamente, eu tenho que ver, né? Me parece que é possível aplicar. Eu acho que hoje, a jurisprudência que até onde eu tinha... até a minha última pesquisa, não amparava essa posição, mas é uma posição bem interessante. Então, só tentar fazer uma simplificação que eu acho que está meio confuso para mim, pelo menos. Toda vez que eu computo um ano como 1 ano e 0,4, isso para mim é tempo ficto. Eu estou qualificando um ano matematicamente além de 12 meses. E isso, pela Constituição, é vedado. Agora, a Constituição não veda que o indivíduo que trabalhou todo o tempo no serviço público, que ele possa aposentar um pouco antes. Aposentar-se em condições especiais, porque ele trabalhou em condições especiais. Então, ao invés de 35 anos, ele vai trabalhar 30. Então, qual é a diferença? Eu não posso transformar tempo além do que ele realmente é. Mas a lei pode criar benefícios diferentes para aqueles que trabalharam em situação diferente. É igualdade básica isso aí, não é? Então, se ele trabalhou todo o tempo de período dele no serviço público em condições especiais, o legislador acha justo que ele se aposente antes. Mas lhe impede que, se ele não trabalhou todo esse tempo em condições especiais, nós, por critério de justiça, ou seja lá o que for, computemos 12 meses como 16 meses. Isso não poderia. Não, eu só queria... Porque eu sempre vi o especial como assim, para afastar a pessoa do risco, ou seja, não adianta aquela coisa, depois para a aposentadoria não virar um pé na cova, né? Então, sempre tive essa visão de que é para tirar a pessoa. Aí, no momento que tu começa a dizer que não precisa mais nem parar de trabalhar e tudo mais, eu acho que o que fica justo é que o adicional de insalubridade dele, ou seja, a remuneração dele seja diferenciada. Esse, para mim, parece ser o critério de justiça. Que, quando tu pega a média das contribuições, tu leva embora. Mas, quando tu tira o adicional e não deixa levar para a aposentadoria, tu prejudica a pessoa, né? Mas, se tu pegar na média da contribuição, ele já está lá beneficiado, né? Porque ele incide a contribuição, então tu já está levando embora, tu já está sendo compensado pelo o que tu na ativa recebia, que era a compensação, né, pecuniária pelo diferencial, né? Então, aí, no mundo inteiro, um lixeiro, não sei o que, ganha muito bem em relação à insalubridade, né? Que é essa exposição. Só aproveitando o gancho, o fato de receber adicional de insalubridade não significa que é tempo especial. Sim. Não, só aproveitar o gancho para não deixar... Tem 2 formas de ver esse fenômeno aqui. Elas parecem iguais, mas elas não são. Uma vai conduzir à conclusão de que é tempo ficto, que é essa: 1 ano vale 1 ano e 4 meses. Sim. A outra forma é o seguinte,
dentro daquela forma de aposentadoria. Né? Quanto tempo o segurado cumpriu para obter o benefício? Então, ele cumpriu 20%, ele cumpriu 30%, cumpriu 30%, falta 70%. Eu acho que essa é uma outra forma de ver para fazer a conversão. Então, se ele vai mudar de benefício, de atividade, né? O que falta na nova atividade para ele cumprir o benefício? Cumpriu 30% na especial, então falta 70% na comum. Né? Mas o problema é anterior a esse, né? É a valoração da atividade para obter a natureza especial. Né? Esse é o problema. Bom, Raquel. Hã? Fale. Sim. Sim. Doutora Viviane. Não, é que esse raciocínio que o colega Tiago colocou, eu acho que pode ser visto da forma inversa também. Porque é verdade que é vedado o tempo fictício, mas a própria Constituição excepciona o caso, né, do servidor cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais e não exige que seja o tempo integral. Ao contrário, ela diz que aquele que exerce atividade em condições especiais, ele deve ter a contagem diferenciada. É uma exceção ao tempo fictício. Né? Em nenhum momento ali no parágrafo 4º eu vejo que alguma referência expressa de que todo o tempo tem que ser em atividade especial. Então, eu não sei por que se faz essa restrição. É que foi nessa linha o argumento do ministro Barroso. Quer dizer, o parágrafo 4º não disse que é aposentadoria especial. Ele só disse que tem que ser computado de forma diferenciada, ou pode ser estabelecido critérios diferenciados para aposentadoria. Ponto. Se a pessoa, porventura, não implementar aqueles 25 anos naquela atividade, também não é justo porque ela sofreu os efeitos nocivos dos agentes insalubres. A lógica do nada é isso aí. A pessoa que trabalhou 24 anos, por exemplo, como médico. Aí, não serviu de nada aquele tempo. Não serviu de nada. Não vai ser compensado de forma nenhuma aqueles 24 anos, porque ele não atingiu o tempo suficiente para toda a aposentadoria especial. Eu acho que, nesse sentido, acho que me filiu ao entendimento do Barroso. É porque tu tem que compatibilizar os dois parágrafos. Simultaneamente, né? E aquele raciocínio que ele construiu do tempo de licença e férias, porque aquele não tem como pressuposto a atividade básica, né? Aquele, de fato, ninguém duvida não que é atividade ficto. perigosa ou insalubre, né? Que faz gerar o direito à licença. E eu creio que a PEC aprovada nesse aspecto não vai resolver o problema, porque aí vem que nem o problema da emenda 20. Até aquela data não podia, depois da data pode converter. Não, a outra coisa que eu queria comentar com os colegas é assim, para mim o tempo ficto, a vedação, sempre foi uma questão atuarial, né? Por trás, né? Então, converter do especial para o comum, realmente tu aumentaria, né? Mas se do comum para o especial, em termos de contribuição, tu até contribuiu mais e tu reduz, né? Então, eu acho que poderia, talvez, admitir nesse sentido, que não fere o critério atuarial a do comum para o especial, mas do especial para o comum fere, porque tem essa discussão, né? Do um para o outro e do outro para o um, né? Já é uma outra discussão paralela, né? Em termos de critério atuarial que inspira a questão do tempo ficto. Mas o critério atuarial também, o problema é que a contribuição, se a gente for na ponta do lápis, tu não contribuiu o suficiente para aquele acréscimo de tempo de serviço. Isso acontece também na iniciativa privada, porque há previsão na iniciativa privada da contribuição adicional, mas via de regra, os empregadores não pagam, né? Não existe essa. E a administração pública, muito menos. Né? Então, me parece que não. Mas, de qualquer forma, fica assim lançado as decisões até o momento, né? Ou não decidiram, ou, quando decidiram, disseram que não pode. Mas tem esta posição que está ganhando força no Supremo, de fazer uma distinção. Isso, eu não chegaria ao ponto do ministro Barroso dizer que isso não é tempo ficto. É tempo ficto, mas é o tempo ficto autorizado pelo parágrafo 4º. Né? Eu acho que ficaria... Sim, se tem duas regras que aparentemente se conflitam, tu tem que chegar a uma interpretação razoável. E
E a questão do tempo especial, ela é a lei direta. Ela diferencia, a Constituição diferencia, ela ressalva as condições especiais. Sim. E ela quer atribuir uma situação jurídica protetiva dessa situação especial. Então, se tem uma regra posterior dizendo que é ficto, bom, serve para os outros casos, mas não para esse, de uma racionalidade literal. Eduardo? Tudo bem, doutora? Tudo. Não, só para uma questão mais de propedêutica mesmo, que nós temos que chegar a algum consenso, ou no Supremo eles terem que chegar a algum consenso em relação à impossibilidade de antinomia interna dentro da Constituição, né? Então, sem isso, fica difícil iniciar qualquer debate, né? E talvez antes disso eles teriam que definir qual é o melhor método, se é que isso existe de interpretação no caso, se deveriam levar em consideração qual foi a intenção lá do constituinte derivado na emenda, ou se é uma regra objetiva e você faz uma interpretação judicial independente daquela vontade legislativa derivada naquela ocasião, do constituinte derivado naquela ocasião. Mas o pressuposto, em princípio, teria que ser esse, né, que não existem antinomias internas na Constituição, que é uma coisa que todos nós, né, acho que concordamos. Mas aí o problema também seria em relação ao que é critério diferenciado, né? Se o critério diferenciado tem esse alcance de permitir também a conversão. Porque eu tenho particularmente uma dificuldade de dizer que isso não é tempo ficto. É tempo adicionado ao que efetivamente foi elaborado. Isso me parece assim tranquilo. A questão é saber se, dentro da expressão critérios diferenciados, comporta uma exceção, vamos dizer, à proibição geral de tempo ficto. Seria nesse sentido. Fazendo nessa linha de análise hermenêutica interpretativa, o tempo despendido, o tempo trabalhado, exercido, não é ficto. Ele é real. A forma que nós vamos fazer retórica e argumentação. Mas o tempo foi realizado, como o Barroso disse. A pessoa desprendeu o labor sob condições especiais. Não tem nada de ficto aí. Agora, a questão de adequação, o acréscimo de sistema para fazer a compatibilização, nós só conseguimos fazer sob critérios atuariais. Essa é a questão. De ficto, em relação ao desprendimento do labor, não existe nada. A gente poderia argumentar que há várias situações hoje que a gente não trabalha de fato, mas o tempo é computado, né? Férias, licença gestante, etc. Mas o problema aí é a contribuição, né? Porque durante esse período continua havendo contribuição. Agora, na conversão, não. Essa conversão, esse acréscimo adicional, não tem conversão, não tem, ou melhor, não tem o pagamento, a contrapartida de contribuição. Também tem isso. Não é uma coisa tão simples assim de... Fala. Como eu acho que aí não está autorizado não está autorizado dentro do parágrafo 4º dos critérios, passa a ser tempo ficto para o RGPS também. E aí nós estamos reconhecendo tempo especial até agora. Vou chegar segunda-feira lá, vai estar cheio de processo para analisar, pedindo tempo especial até 2017, 2018, 2019. Deixa eu lá para 2001. Se é ficto para o RPPS e não está autorizado nesses critérios, ele deve ser considerado ficto para o RGPS também. Mas, lembrando que a proibição de tempo ficto está no capítulo do servidor público. Né? Pois é. Aí, não está aqui. Não, mas ele tem, Sim. Eu entendi o argumento. Não, mas é o artigo, salvo engano, o 4º da emenda 20, que fala para todos os regimes, não é só para o regime próprio. Salvo engano, artigo 4º da emenda 20 é que diz que é vedada a contagem de tempo ficto, né, e não restringe só o RPPS, o RGPS também. Doutora Vivian, a questão da contribuição que a senhora falou agora, eu acho que depende da forma como a gente enxergar a coisa. Uma coisa é eu olhar para a aposentadoria por tempo de serviço comum e dizer assim, esse camarada não trabalhou os 35 anos que ele deveria trabalhar, porque ele teve 20 de atividade especial que foram convertidos, e eu tenho um tempo ficto. Mas nós podemos ter um olhar diferente também sobre a coisa. Olhar da seguinte forma, esse cidadão, uma parte do período dele, ele trabalhou em condições que lhe dariam uma aposentadoria com 25 anos.
Ele não precisaria contribuir os 35. Só que ele não consegue completar o tempo dentro daquilo. E ele trabalhou um outro período que estaria sujeito a contribuições para aposentadoria de 35 anos. Então, por um critério de justiça, nós temos que fazer alguma compensação entre esse tempo dele. E essa compensação me parece que está justamente no que acabou de ler a colega, no artigo 40, que diz que, embora um outro artigo vede o cômputo de tempo ficto, esse artigo diz que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, exceto para quem trabalhou em condições especiais. Então, me parece que a consideração desse tempo é apenas o reconhecimento do direito dele com relação ao período que ele trabalhou em condições especiais. E voltando a lembrar que é uma indenização social, né? É uma indenização social pelo desgaste e pelo risco que ele sofreu enquanto laborou, né? Eu concordo. Então, só fechando, eu acho que dá para entender, sim. Ele contribuiu tudo, sim. Só que uma parte ele contribuiu no regime sujeito a 25 anos e a outra parte ele contribuiu no regime sujeito a 35. Não, eu digo não contribuiu no sentido de que ele vai ter um somatório de tempo de serviço anos a mais, ou meses a mais, em relação aos quais não houve contribuição. Eu estou dizendo assim, um critério estritamente matemático. Mas concordo que isso é o tipo de indenização social, como eles dizem, né? Tem que haver uma compensação que o sistema vai ter que resolver. O atuarial também não é, até porque, enquanto não mudar o sistema, tu não recebe exatamente aquilo que tu contribuiu, né? Se nós estivéssemos no regime de capitalização, aí eu concordo. Tu vai receber de volta aquilo que tu contribuiu, mas no regime não é assim. Então, acho que é perfeitamente conciliável essa posição do ministro Barroso. Provavelmente é uma tendência que está se desenhando no Supremo Tribunal Federal. Eu só queria deixar, assim, pelo menos assim, trocar uma ideia com vocês. Mas o tribunal continua indeferindo. Por quê? Porque eles pedem a conversão com base na súmula 33 e o Supremo já disse, por mais de uma vez, que a súmula 33 não ampara esse tipo de conversão. Certo? Mas vamos seguindo aqui. Outro tema bastante complicado, 709, possibilidade de percepção do benefício de aposentadoria especial na hipótese que o segurado permanece no exercício das atividades laborais nocivas. Esse era um tema que houve, o paradigma foi cancelado, aí substituíram o paradigma, e até onde eu sei ainda não foi decidido esta questão. A verdade é que admitir a continuidade da atividade parece que vem de encontro à finalidade do próprio benefício, como disse a Dulce, né? Que a ideia é que eles não precisem continuar se expondo à saúde e à integridade física daqueles agentes nocivos. Parece que a lógica é essa. Porém... O que o Ivori disse foi, o problema nem é a questão da conversão, o problema é a comprovação ou aquilo que se entende como tempo especial. Porque quando se discute essa matéria aí, eu sempre faço a seguinte pergunta, né? Eu já julgo essa temática há muito tempo. Eu nunca vi um mineiro de subsolo discutir isso aí. Porque o cara, a hora que fecha os 15 anos e está na frente, o cara quer se aposentar e sumir da mina. Agora, um engenheiro que trabalha na Eletrosul, que trabalha na Celesc, que ganha R$40 mil por mês, esse não quer sair. Esse quer aposentar especial, quer ficando, porque na prática não é especial. Né? Só que, enfim, né, o risco de tensão elétrica, na prática não há. Né? Não precisa ser permanente e tal. Então, na verdade, o que acontece? É a extensão que acabamos dando para o reconhecimento do tempo especial que acaba trazendo situações, digamos assim, dessas discussões, porque... ainda que haja essa discussão, eu sei que o tribunal reconheceu a inconstitucionalidade, que isso, na verdade, seria uma tutela indevida do... Enfim, o cidadão quer prejudicar a sua saúde e integridade física, o Estado não tem que se meter nisso, enfim. Mas me parece que a discussão só surge porque a pergunta é anterior, né? O que se considera tempo especial? Porque quem realmente está sujeito a uma condição degradante de saúde, esse não discute. Vou te fazer a seguinte ponderação. Às vezes a pessoa não para de trabalhar não porque ela não queira, é porque tu manter
um padrão que tu tinha com a remuneração do INSS, né? Mesmo que não tenha fator previdenciário, mas eles fazem cálculo pela média, etc., não tem como manter Então, às vezes, as pessoas... Claro, tem um engenheiro da Eletrosul que ganha 40 mil, tudo bem. Mas tem muitos que são obrigados a continuar trabalhando para ter uma segunda renda. Né? No geral, em outra atividade. Aí tu restringe, é aquilo que ela sabe fazer, né? Mas eu até sou favorável à aposentadoria especial e até à conversão de tempo especial em comum, pessoalmente. Tu é favorável? Favorável. Tá. Eu achei que não, pelo que mas não. Me convenceu o argumento, olha, está dentro daquelas regras do parágrafo 4º que permite um caráter diferenciado para especial, então tanto a aposentadoria quanto a conversão, me parece que é um argumento lógico. Agora, me parece que cai por terra a coerência quando aí a gente declara inconstitucional esse dispositivo que tem que se afastar. Quer dizer, aí a tese da indenização social cai por terra, não precisa mais. É uma norma de higiene e segurança do trabalho, de segurança do trabalho, que diz que os direitos são irrenunciáveis. Não, mas aí ele pode renunciar tudo para permanecer. Né? Então, ele pode exercer qualquer outra atividade que não uma sujeita a atividade especial. Toda a doutrina que é construída cai por terra quando se diz, não, mas aí é inconstitucional, aí pode. Né? Tem direito a sair mais cedo para se afastar daquela atividade de risco prejudicial à sua saúde. Não, então você tem que se afastar. Não, aí não, pode continuar. Então pode continuar sendo exposto a uma atividade perigosa, insalubre, porque é inconstitucional esse dispositivo. Então, me parece, aí um entendimento pessoal, enfim, que aí cai por terra toda a doutrina, o discurso e o argumento. Mas eu sinto lhe dizer que eu acho que eles vão declarar inconstitucional. A começar com outro tema do abono de permanência. Né? Mas, enfim. Só na questão Desculpa te atrapalhar. Vendo bem ao encontro, assim, às vezes a gente não sabe o que vão decidir. Por quê? Porque na reforma trabalhista, eles confirmaram a vedação da mulher gestante de trabalhar atividade insalubre durante o período de gestação. Então, há uma preocupação, né, com a saúde. Talvez por aí eles entendam que tem que sair, se afastar da atividade. Mas, como lembrou ela, às vezes é a única coisa que a pessoa sabe fazer, né? No mercado de trabalho não está assim tão generoso que a gente possa escolher outras atividades para continuar exercendo. Só para ilustrar, dentro dessa situação do tempo, da permanência no exercício da atividade, muitos casos que a gente recebe são de pessoas que querem fazer essa contagem especial do tempo elaborado em condições especiais, para depois se aposentar no regime próprio, comum, né? E para poder, inclusive, e aí já obtém os requisitos da aposentadoria, mas querem continuar trabalhando. Então, o objetivo final é receber o abono. Então, isso, inclusive, está no pedido da inicial também, que querem essa conversão para atingir o tempo para poder receber o abono. E aí isso está por trás disso, essa questão de poder ou não continuar exercendo a atividade, né? Então, só para ilustrar, assim, no serviço público ainda tem o agravante de que a Constituição permite a acumulação de cargos. Então, é do serviço público que eu estou falando. Que é especialmente essa situação são as situações que eu conheço, né? Não, que o serviço público, por exemplo, que é muito comum, 2 cargos de médico, 2 de enfermeiro. Exatamente. Com acumulação. Normalmente são médicos, enfermeiros, peritos do INSS, são essas pessoas. Exatamente. Aí como é que tu vai obrigar ele a se afastar da atividade se ele vai continuar na atividade pelo outro cargo? E tu não pode dizer que ele não pode, vai ter que se afastar dos 2, porque em um... Não, talvez em um ele não tenha... Bom, só se tu entender que a exposição é... É que a permissão de exercer as 2 atividades tem que ter compatibilidade de horário. Então, tu reduz o horário. A exposição vai ser menor porque vai ter menor número de horas. Ele sai de uma e fica com a outra. E aí cumpre o requisito na outra. Como professor também, né? Mas mesmo assim, a lógica é afastar da atividade. Mas, enfim, eu acho que em caso de acumulação de cargo não tem como. Não tem como obrigar. E tem um detalhe que não tem no regime geral, né? Tem no regime geral,
mas não tem no nosso, que é a vacância. Se bem que agora nós temos um colega com umas teses interessantes de que tu te aposenta, mas não sai do cargo, né? Continua exercendo, mas enfim. A tese dele. Só queria chamar mais... Eu só queria... Os direitos não são absolutos. Aquele argumento que foi dito, não, mas é só a única coisa que a pessoa sabe fazer, mas ela não é obrigada a requerer aquela aposentadoria especial. Então, ela pode trabalhar até para a aposentadoria comum e depois pedir a aposentadoria dela comum. Mas aí abrir mão de um direito, né? Pois é, doutora, a senhora disse agora que é direito irrenunciável. Fala mais alto, ele passa para ele. Se ele tem direito a especial, ele pode converter e pedir uma aposentadoria por tempo de contribuição e continuar trabalhando na mesma tarefa. Não, vai ter um... Tu tem um decréscimo no valor, mas tu continua trabalhando. É uma opção que tu pode fazer. Não, é uma opção, né? Eu não vejo como inconstitucional também essa vedação. Não vê como inconstitucional? Não vejo. Mas essa vedação seria... Porque, assim como tem acumulação de cargos no serviço público, tem na iniciativa privada, pessoas que trabalham em mais de um local. Tu vai obrigar ela a acessar o contrato de trabalho relativo ao aposentadoria. E se ela for trabalhar em outro contrato de trabalho? Se a aposentadoria especial pressupõe isso, né? Ela pode optar por tempo de contribuição. Estou falando do regime geral, né? Colegas, a gente tem uma situação o que aconteceu no regime geral. Isso vem desde a instituição do FGTS e desde 66 com a instituição do FGTS. Se a aposentadoria importava na rescisão do contrato de trabalho. Sim. A coisa andou como nós agora, né? Sim. A coisa, por muito tempo, teve a posição, sim, só pelo fato de se aposentar, importava na rescisão do contrato de trabalho, até o momento que se entendeu que não importa mais a continuidade do vínculo laboral, porque os direitos são autônomos e tudo mais. Sim. E aí, a própria legislação previdenciária previa a aposentadoria também como cessação do contrato de trabalho. Hoje não há mais isso. Hoje não há mais. A pessoa se aposenta pelo RGPS porque ela detém um direito de uma relação previdenciária e o contrato de trabalho prossegue. E nós estamos caminhando nessas lógicas. Não sei, porque no regime geral é diferente. Tu tem um contrato de trabalho com um empregador e a relação previdenciária é com o INSS. E aqui não. É com o teu empregador, é com quem tu vai manter a relação previdenciária, né? A não ser se for autarquias, etc., mas na administração direta é a mesma pessoa, né? Não sei, eu só estou pensando alto. Né? Era nos regimes que nós temos. A partir do momento que tem mudança aí, onde nós temos vinculação a benefício especial, a fundo de previdência complementar, nós temos 3 sistemas. Sim. Não parece mais tão simples assim, não? Não é nada Doutora simples. Vivian, eu vou me permitir divergir do colega Patrick. A questão é se você não permite que ele continue trabalhando em atividade especial para fins de proteção, você teria que necessariamente impor uma regra de aposentadoria compulsória quando ele atinge aquele tempo de serviço, né, especial. Então, não vejo como você permitir ele ficar 40 anos trabalhando naquela atividade sem se aposentar, mas se aposentado aos 25, você tem que sair. Se é para fins de proteção, então você necessariamente obriga ele a sair da atividade. Fala. Sim, seria. É isso que eu digo. Seria uma forma de aposentadoria compulsória, mas não tem como você dividir. Então, você tem que, para fins de proteção, você tem que obrigar a pessoa a sair daquela atividade. Eu acho que o parágrafo 8º faz, né? Embora não diga de uma forma tão explícita assim, né? Mas não existe essa regra de determinar a saída se não pedida a aposentadoria, né? É uma opção do trabalhador. Uma opção dele se aposentar. Eu me pergunto o seguinte, qual é o fundamento de nós dizermos que essa norma que o obriga a deixar a atividade é inconstitucional? Porque é o direito ao trabalho. Porque é um direito ao trabalho. Isso. Ok, todos têm o direito ao trabalho.
E ele também tem o direito à aposentadoria, certo? E não é legítimo que eu deixe a ele fazer a opção, dizer, olha, você tem o direito de se aposentar de forma antecipada, porque a lei reconhece que o trabalho nessas condições prejudica a sua saúde, segurança, etc. Então, você tem esse direito garantido pela lei, você pode se aposentar. Só que, para se aposentar, você precisa deixar essa atividade. Ou você pode optar em continuar trabalhando. Ou em se aposentar e ir para outra atividade. Eu não acho que essa norma o impeça de trabalhar. Eu acho que ela dá a opção para ele de se aposentar e deixar esta atividade e exercer uma outra qualquer, ou prosseguir trabalhando até atingir tempo de aposentadoria de outra forma. Mas eu vejo como uma opção. Por isso, na minha visão, não é inconstitucional. Mas cria uma situação estranha, porque para os outros trabalhadores, eles se aposentam, recebem a renda previdenciária e continuam recebendo salário. Mas não tem atividade salubre. Não é atividade salubre. E esse não, tu está impondo. E lá não tem o que nós temos no serviço público, que é o bônus de permanência, que é um atrativo para continuar trabalhando, né? Quando tinha no sistema Sim. geral, quando importava em cessação do trabalho, também havia... Sim, mas aí mas não existe mais. Porque não importou mais em rescisão do contrato. Uhum. Não se tinha as duas coisas. Sim. Tinha o abono de permanência, ou havia abono de permanência no regime geral, e a pessoa podia continuar trabalhando como um pecúlio, né? Ou exercia o direito e importava na rescisão do contrato de trabalho. Claro. O que nós estamos caminhando hoje, na década de 70 e 80, já aproximar, né, os regimes. A convergência. Né? Pessoal, me restam poucos minutos, porque o Emerson espera aí. Eu só queria lembrar que existe o tema 1019, direito do servidor público que exerce atividade de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição e das emendas constitucionais 41 e 47, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade. Eu conversando, isso ainda está suspenso. Eu conversando com o Lázaro, ele disse assim, mas é óbvio que quem tem direito à aposentadoria especial não precisa cumprir as regras de transição para garantir integralidade e paridade. Eu não achei tão óbvio assim. eu realmente não vejo, mas isso aqui é um tema que nós vamos ter que... Lembrando que o que é integralidade? É a percepção dos proventos equivalentes à última remuneração. Tá? E a paridade é o direito de reajuste dos proventos na mesma proporção e na mesma data dos servidores da ativa. Eu só transcrevi aqui, mas quem tiver interesse depois, porque ainda tem uma questão processual que eu quero trocar uma ideia com vocês, o que as partes nesse paradigma estão controvertendo, né? Na verdade, uma defende essa posição que o Lázaro me disse assim, não, se é aposentadoria especial e tu tem direito à aposentadoria especial, não precisa cumprir regras de transição da emenda 41 e 47 para conseguir integralidade e paridade. Né? E os outros, não, são duas coisas diferentes. Né? O direito à aposentadoria especial é uma coisa e assegurar integralidade e paridade é outra. Só que, na aposentadoria especial, como é que se calcula a renda mensal inicial? Pois é. Mas aí vai forçar, porque assim, como não tem regramento, a Constituição só reconhece a possibilidade, mas não fala. É que da Constituição não dá para retirar a solução. Então, como não tem a lei complementar, não tem como dizer se seria pelo regime de médias ou seria pelo regime de paridade e integralidade. É porque, na verdade, em tese, depois das emendas, a regra passa a ser o regime de médias e a exceção para quem cumpre algumas condicionantes é o regime de paridade e integralidade. Então, me parece que tirar automaticamente da Constituição que tem direito à paridade e integralidade me parece meio forçado, mas enfim. Eles vão ter que enfrentar esse tema, porque está pendente. Não é uma coisa assim tão óbvia. Né? 965.
Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 5º da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício pelo professor, da docência, das atividades de direção de unidade escolar e da coordenação e assessoramento pedagógico, desde que estabelecido a educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Só lembrando que também a aposentadoria do professor é especial, né? Ele está fora daquelas 3 hipóteses, mas ele é a aposentadoria especial. O tema 772 também é bem conhecido, né? É vedada a conversão de tempo de serviço especial em comum na função de magistério após a emenda 81. Né? E aqui, que eu confesso que eu me surpreendi, 888. É legítimo pagamento de abono de permanência previsto no artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria voluntária especial. Isso aqui vem de encontro à lógica da regra que veda a continuidade do exercício da atividade. Né? São duas coisas que me parecem inconciliáveis. Por isso que eu estou achando que o Supremo vai dizer que é inconstitucional. Lembrando que os professores, uma grande discussão foi sobre se aplicava o fator, né, no regime geral. Então, a questão da paridade, se vai ser pela média ou pela paridade, não dá para dizer que só por ser essa atividade especial, não está remunerando o suficiente, tirando a paridade, porque os próprios professores, a atividade é especial, aplica o fator e está reconhecido que aplica, né? Então... Pois é. Esse já está decidido. Está decidido. É. E só para finalizar, pessoal, eu tenho 5 minutos. Eu queria ouvir a opinião de vocês, porque foi julgado essa semana, não vou dizer o resultado, e surgiu uma controvérsia assim, muito grande, foi para o 942. O 942 é quando a divergência tem que ser julgada pelo colegiado mais amplo. O que acontece na prática? Pena que não vai dar tempo, mas existem várias instruções normativas e regulamentações dizendo assim, bom, já que nós temos que aplicar a lei do regime geral no serviço público, então vamos aproveitar a regulamentação deles para estabelecer algumas exigências do empregador público quanto ao registro de que a pessoa exerce atividade especial. O PPP no serviço público, eu juro, nunca tinha visto. O que existe é alguns órgãos isolados, laudos periciais, que a gente nunca sabe se retroage, se não retroage, e é isso que tem. Então, o problema é a prova. Como é que o servidor público vai provar o exercício em caráter habitual e permanente da atividade? Porque o seu empregador não ajuda. Não existe em todos os órgãos laudos. O acesso à documentação é muito difícil, muito difícil. Tem órgãos que é mais fácil, outros mais difícil. O máximo que eu vi, eu nunca vi um PPP assinado por um empregador público, embora tenha previsão nas normativas. Eu só vejo, e EPI, então, nem se fala, nem vamos entrar na discussão do EPI. Pois bem, sabendo disso, e depois de os colegas terem fracassado nessa iniciativa de conseguir documentação do órgão público, um servidor do Ministério da Agricultura, que é, sem dúvida nenhuma, no âmbito federal, o mais desorganizado em termos de documentação funcional, entrou com uma ação de produção antecipada de prova. Tá? O juiz não teve dúvida e extinguiu. Por que tu não me entra com a ação pedindo o benefício? Ou abono de permanência, ou aposentadoria especial? Para quê? Tu vai entrar com produção antecipada de prova. E ele veio até o tribunal brigando e deu divergência, dizendo simplesmente, eu não sei se eu tenho direito. Eu não sei. Eu quero os documentos, eu quero uma perícia para saber o que eu vou pedir. Gente, foi por maioria. E quase que... Então, veja assim, aí qual é o argumento? Tá? No novo CPC,
Quem não leu esse artigo se atente no 381. Claro, tem aquelas hipóteses que eram tradicionais, né, quando há o risco de perecimento da prova. Evidentemente que uma perícia aqui não tem risco de perecimento, né, a não ser que vá mudar o local de trabalho, etc. Mas tem uma hipótese que nós estamos deixando passar em branco. O prévio conhecimento dos fatos que possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Esse foi o fundamento que ele utilizou. Oi? Não. Porque ele não sabe se ele tem todo o tempo necessário, se aquele ambiente de trabalho... Claro, tem certas atividades, e aqui, usando do regime geral, que a atividade em si já se presume nociva, né? Médico, enfermeiro, quem trabalha em ambiente hospitalar, se presume. Mas tem atividades que não. Que assim não é tão óbvio. Que é tempo, e não sabe como seria considerado pela administração pública ser especial ou não. Fale. Só te dizer, porque, na verdade, eu tenho processo que é assim, ó, é dano moral por proteção insuficiente. Então, tu não precisa estar querendo te aposentar. Tu quer produzir um laudo, muitas vezes com justiça gratuita. Eu já estou pensando na pobreza dos nossos peritos. Tá, e aí tu tem que... Estou pensando já na dificuldade da prova, como o colega disse, como é que eu vou provar isso? Mas a questão é essa. E aí ele quer, na verdade, ele quer pedir dano moral então, para depois dizer, olha, era realmente insalubre, porque até a insalubre e o especial tem uma diferencinha. Uhum. E depois ele pode pedir, mas aí não tinha, eu tenho um laudo judicial que me diz que não tinha EPI, não tinha isso, não tinha aquilo. Proteção insuficiente, dano moral. Não, eu já tenho ação sobre isso. Com o EPI e tudo, dizendo que o EPI não era o mais adequado, porque agora o filtro é de tal jeito, e antes o órgão está dando o filtro de tal outro jeito. Tá. Viviane. Estou produzindo, já estou no final, Não, a ação é por dano moral. Não, o pedido principal é dano moral. Eu estou antes do dano moral. Ele mas só eu estou dizendo fazer documentos mas de perícia. Um advogado desses de grandes escritórios vai dizer que ele vai entrar com carradas de ações de dano moral? Não, ele faz com usa aquele como base e, meu Deus. Tem como impedir? Só um pouquinho. Só com relação à prova, né? Com relação a PPP e ELICAT, o INSS, enquanto autarquia, ele também é regulador do RPPS. Né? E aí tem a instrução normativa número 1, 2010, artigo 10, estabelece lá, dentre outras coisas, laudo, até laudo de ação trabalhista. Está ali, está taxado. Então, que está regulamentado, eu não tenho dúvida, está as instruções normativas. O problema é que os órgãos não têm, ainda mais períodos pretéritos. O INSS é o fiscal, é o responsável, é o órgão regulador, a lógica é a mesma. Tá, mas e o servidor faz o que até lá? Né? A senhora não disse o resultado, né, do julgamento. Não disse. Mas foi muito apertado. Eu só queria... Eu sei que a senhora mesmo comentou que o juiz extinguiu a ação, né, não teve dúvidas, extinguiu. Me parece que esse procedimento ele é muito útil de produção antecipada de prova. Eu já tive alguns casos na vara e a gente tem muita dificuldade de conseguir documentos quando é numa ação de rito comum, né, desses órgãos públicos. E eu acho salutar que a pessoa, primeiro, ingresse com esse pedido para saber o que ela vai pedir. Porque uma das nossas reclamações, assim, que a gente faz entre nós mesmos, é que os pedidos, às vezes, são incorretos, são incompletos, a gente não entende, às vezes é inicial, a pessoa não sabe bem o que está pedindo, aí pede uma coisa, pede outra, depois, no final, a gente tem que fazer uma superinterpretação para julgar, né, de um jeito ou de outro. E o Código de Processo Civil tem regras bem rigorosas sobre requisitos de petição inicial e tudo mais, que a gente não, em regra, não observa e não exige. Né? A gente vai indo, até conseguir o que é necessário para o julgamento. Então, quando o advogado tem essa iniciativa, claro, a gente tem que ver se não é uma demanda aventureira ou tudo mais, mas não tem como presumir de que ele está entrando com uma ação para depois entrar com outras e tudo. Eu acho razoável, assim, eu julgaria procedente este caso. Né? E é uma ação fácil, de fácil tramitação. Porque, assim, especificamente em relação a esse caso, o advogado disse assim, olha, se eu fosse pedir na universidade, a universidade tem tudo documentado. Ela me entrega, inclusive, os laudos. Agora, diz ele, o Ministério da Agricultura não tem nada.
Mas a obrigação de fazer para o próprio empregador produzir, porque aí é coletivo. Faz perícia. Sim. Pois é. Perícia, tem que fazer perícia. Tá, mas enquanto não existe essa ação coletiva, aquele servidor lá, tá, isolado, contratou seu advogado, ele tem qual alternativa? Faz perícia. Não, é que a questão é que, por exemplo, no regime geral, nós não produzimos perícia para cada situação diversa que nos é submetida. Nós procuramos primeiro, então, uma situação análoga, juntamos um laudo para analogia, ouvimos a prova testemunhal. Então, realmente há uma preocupação. Se todos partirem, digamos assim, de uma produção antecipada de prova, esse nosso procedimento de adotar um laudo, né, por analogia, eles têm acesso a banco de dados até da OAB, né? Eu não sei, eventualmente, uma atividade diferente. Fiscal agropecuário, gente, não tem, assim... Sim, mas eu tomaria esse cuidado. Atividade privada que tu use por similaridade, né? Entendo, mas eu tomaria esse cuidado de verificar se não é uma atividade que possua uma análoga, digamos assim, no serviço, na atividade privada. Quer falar? Eu vou dizer tem a qual possibilidade foi do laudo individual. Claro que seria questionado, mas ele poderia fazer o laudo individual e depois já ajuizar a ação diretamente requerendo o benefício. Não, lado individual particular, ele contrata, como às vezes acontece nas nossas ações, com a empresa já fechada, alguma coisa assim, contrata fazer um laudo individual. Contribuinte individual faz muito isso também, contribuinte que ele é o dono da oficina mecânica, contrata uma pessoa e faz o seu laudo individual. Né? Agora, numa produção antecipada de prova, ele pode estar querendo levar o ônus também financeiro, tipo, entra com a ação, pede a gratuidade, não sei se foi o caso. Pedindo documentos. Documento. Documento que tem. São mas as duas ele coisas, não poderia né? fazer. São as duas coisas. Me parece. Me parece que as nossas sugestões todas estão rondando entre as opções do que ele poderia ter feito, mas acho que não é essa a questão central. A questão central era: pode ou não pode entrar com essa ação para produção antecipada de prova? É a opção dele, o advogado. Qual que é o problema de fazer isso? Eu não vejo problema nenhum. É claro que ele poderia ter outras opções? Poderia, mas não é isso o tema central. Cabe ou não cabe a produção antecipada da prova? Eu não vejo nenhum problema. Tem que ler a lei, né? Em primeiro momento, eu confesso que eu havia entendido que essa produção antecipada de prova é para ele produzir uma perícia sobre a situação dele, mas agora, pelo que eu estou entendendo... As duas coisas, tanto faz. Porque, não importa qual o tipo de prova. Não, me parece que faz diferença pelo seguinte, porque o que acontece? Há uma omissão da administração pública, porque existe normativo que determina que ela deva ter os registros. Mas tem normativo agora. O problema, às vezes, é até o pretérito. Mas ele entrou com a ação agora. Né? Sim. Então, se há um normativo exigindo que a administração faça isso e a administração não faz, me parece que o interesse é para que a administração haja. Ou seja, olha, enfim, se o Ministério da Agricultura não mantém a documentação, então que produza a documentação. Se precisa fazer avaliação técnica, que faça a avaliação técnica. Agora, me parece que cada servidor que entender que possa haver algum tipo de nocividade, enfim, risco na sua atividade e a administração não toma nenhum tipo de providência, ele entra no judiciário para fazer uma perícia sobre aquela situação, imagina... Não tem que fazer perícia para todo servidor que achar que a atividade é especial. Então, me parece que o foco me parece que tem que ser ponderado, na minha visão, né? Erlon, e o que faz com a lei? Pois é. O que tu vai dizer? O 381 do CPC fala: a produção antecipada de prova será admitida nos casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Inciso 3. Aí a gente vai dizer, então, que não se aplica, ou é inconstitucional, ou é... Parece que só surge o interesse dele na produção antecipada de provas se a administração tem a documentação e ele, por alguma razão, não concorda com aquela situação e, enfim, justifica por que não concorda. Pode evitar o ajuizamento da ação. Evitar... Não, ele podia evitar se ele pedisse isso na via administrativa e não fazendo. Presume-se que ele tenha pedido e não tenha... Não, presume-se não. Eles tentam administrativamente. Mas, não, eu entendi. Não obtém a documentação. É que eu não consigo ver que uma omissão da administração, quando tem a obrigação de agir, a gente vai fazer a produção da prova porque a administração não fez. É mais ou menos como se o segurado chegasse lá no INSS e para protocolar um pedido administrativo e o INSS disse assim, não, eu não protocolo porque eu acho que não tem direito. Aí ele vem na justiça
justiça e não vão ter que processar a ação? Não, o INSS tem a obrigação legal de fazer o protocolo e dizer se está certo, se não está certo, se tem direito ou não tem direito. Me parece que a situação seja análoga. Se o servidor tem direito a algum tempo especial e a administração não tá agindo, o interesse é a omissão da administração. Não, me só parece para encerrar que eu tenho que... Não, mas para aí, gente. Olha aqui, ó. O artigo da lei é muito claro, tá? Eu posso escolher qual meio processual que... Eu já estou dando a resposta. Qual meio processual que eu vou utilizar. Inclusive para evitar... Agora, coloca na posição do servidor. Tá? O servidor ele não sabe se ele completa o tempo necessário, se ele vai conseguir provar. Ele até pode dizer, eu trabalhei 30 anos como fiscal agropecuário, mas eu não tenho certeza se isso vai ser considerado ou não como especial. Então... pouco importa. Então, que a administração haja. Por quê? Eu vou fazer o último argumento que eu tenho que encerrar aqui. Se ele entrar com a ação já pedindo benefício, tu vai fazer perícia. Estou dizendo que ele tem que pedir que a administração faça a avaliação da situação de trabalho dele e diga se há ou não o reconhecimento da especialidade. Não estou dizendo que ele tem que entrar com a ação já discutindo o direito à apostoria especial. Só estou dizendo que a gente, na minha visão, havendo omissão da administração, essa é a lide. Só vai haver a necessidade de uma produção antecipada de prova, daí, vamos dizer, se a administração não reconhece que aquela situação de agente agropecuário, ou enfim, qual era a situação lá do fiscal, não é tempo especial, beleza, então tá, agora vamos discutir se é especial ou não, porque ele traz outros elementos que não foram considerados pela administração, no sentido de que seria especial aquela atividade. Desculpa, porque assim, ó, se cada servidor entender que a sua atividade é especial, ele possa entrar na justiça pedindo uma produção antecipada, fazendo um laudo, meu Deus, vai virar um pandemônio. Bom, na verdade, assim, ó, eram 5, né? Foi de 3-2. O CPC é claro. Esse pensamento, a gente tem, eu sei que como a gente tem esse pensamento assim muito pragmático, né? Pensando no futuro, pensando, isso vai gerar uma demanda absurda, eu não vou conseguir, é uma coisa na defensiva. Nas demandas de saúde é a mesma coisa, né? A gente não pode... O problema é a lógica, né? Claro que tem que ver se a pessoa não poderia ter obtido aquela prova de uma outra forma. A gente pode fazer essa investigação nessa ação, mas... E tem uma outra opção... Não, claro... Essa opção, tem uma outra opção que a Graziela me comentou aqui, que a gente pode não fazer não nós produzirmos, se for necessário um laudo, por exemplo, que a gente não produz o laudo através de um perito nomeado pela Justiça, mas que determine que a administração faça. Né? Inclusive, a gente até já teve uma ação, já tive uma ação coletiva de um pessoal da Receita aqui que queria um laudo para comprovar um risco ali por causa de um tanque, sei lá, um negócio que estava instalado ali aqui no prédio do Chocolatão, aqui atrás. E, então, existem essas ações, só que às vezes a pessoa não é beneficiada com uma ação coletiva, ou, enfim, a pessoa não consegue também, nem todos os sindicatos são tão organizados assim. Estão me olhando com cara torta aqui. Vamos encerrar por aqui. Eu sabia que a gente não ia conseguir chegar em consensos, mas, olha, eu confesso assim, que foi muito gratificante ouvi-los, porque às vezes pensar sozinho é muito difícil, né? Trocar essas ideias. Então, vamos para o intervalo, daqui a pouco entra o Emerson.